Mateus, capítulo 24. Capítulo 24 de Mateus, versículo 12. Vamos orar, amados, vamos ficar em pé. Peço que a igreja fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eis a Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece. Sua palavra que vem regar os nossos corações como água, Senhor, para que não estejamos numa terra seca. Porque somos árvores, Senhor, plantadas no seu jardim. Nessa terra bendita chamada igreja, Senhor. Somos árvores. E o Senhor vem como água sobre nós, nos regar, para que tenhamos vida, para que possamos frutificar, que a sua palavra possa entrar ao coração de cada membro, de cada vida nesse lugar, Senhor, e eles sejam abençoados pela tua palavra bendita. Amém, amados? Versículo 24 de Mateus, capítulo 24, versículo 12, ele fala assim, ó: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amém? Podem sentar, igreja. Jesus, ele vem falando aqui a respeito dessa obra que nós estamos vivendo hoje. Ele vem falando aqui no capítulo 23, ele já vem falando a respeito disso. Você ainda com a sua Bíblia aberta, aí no capítulo 34, no versículo 34 do capítulo 23, ele fala assim, ó: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matará e o crucificará, e a outros deles açoitarás nas vossas sinagogas, e perseguirão de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matares entre o santuário e o altar. E em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração, sobre a igreja do Senhor. E ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis ajuntar aos teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus aqui, ele começa a predizer o que aconteceria naqueles dias, a respeito dele. Mas ele estava muito mais preocupado com a igreja, com os seus servos, com os seus santos, com os seus escolhidos, com aqueles que haveriam de levar a palavra do Senhor. E hoje, amados, nós somos os discípulos do Senhor. Hoje nós somos aqueles que ele escolheu, aquele que ele foi levantado do motouro, aqueles que estavam doentes, que estavam talvez mutilados, cegos, surdos, doentes. Era assim que estávamos no mundo. E ele foi lá e nos resgatou, nos trouxe, nos levantou, colocou a sua mão sobre a nossa cabeça e nos abraçou. E ele disse assim para nós: vocês são minhas testemunhas. Os discípulos precisaram andar com Jesus 3 anos para conhecer o Senhor. E ainda assim eu digo, quando o Senhor é levado à cruz, poucos deles conheciam o Senhor. O Senhor só pôde ser revelado a eles quando desceu o Espírito Santo. Eles foram transformados. Os 12 ainda foram tocados, porque viram ele depois da morte ressuscitar. Andaram com ele. Teve um momento dos 12 que, depois que Cristo ressuscita,
Depois que Cristo já havia falado que tudo isso iria acontecer, os olhos deles ainda não tinham sido abertos. E de repente, o pescador Pedro falou: olha, não sei vocês, mas olha, eu vou lá para o mundo, eu vou voltar às minhas atividades, eu vou pescar. E ele foi pescar. E aí alguns falaram: peraí Pedro, eu também vou com você, e foram juntos. E geralmente quando um servo de Deus sai da igreja, alguns vão atrás com ele, alguns seguem ele, alguns têm isso como testemunho e acabam indo atrás. Por isso que cabe a nós, amados, que estamos de pé, nós orarmos, nós resistirmos, para que nós não venhamos a cair, para que a nossa queda não influencie os outros, para que o escândalo sobre as nossas vidas não venha sobre as pessoas, para que eles, olhando para as nossas vidas, não também decidam sair do caminho. Deixar a presença de Deus. Isso é apedrejar os profetas. Isso é matar os profetas entre o povo e o altar. Porque coube a Deus escolher a nós para evangelizar. Coube a Deus usar a vida de vocês para levar boas novas aos que estão morrendo aí fora. A nossa vida tem que ser testemunhada. As coisas que acontecem conosco têm que ser trazidas aqui como testemunho. Nós temos que honrar aqueles que nos honraram. Aqueles que honraram a Deus sobre as nossas vidas. Mas acima de tudo, amado, nós temos que honrar ao Senhor, que nos amou, que nos resgatou, que tem trabalhado em nosso favor. Eu falei aqui há 2 cultos atrás, que o Senhor é um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Quando você está vivendo uma situação, um problema, e você ora e entrega na mão dele, deita e dorme, descansa, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando em seu favor. E às vezes nós vemos os testemunhos que as pessoas no outro dia chegam no lugar onde estava acontecendo tudo aquilo, tudo se passou, virou bonança. Não era nada daquilo que aconteceu ontem, que nos levou ao medo, que nos deixou desesperados. Parece que alguma coisa assim sobrenatural entrou em ação e mudou toda a situação. Eu quero dizer, é mesmo uma coisa sobrenatural. É a mão de Deus, trabalhando por aquele que nele espera. Quando nós chegamos numa idade avançada, que nem eu estou hoje, a gente consegue olhar para trás e ver isso, porque a gente viveu isso na pele todos os dias das nossas vidas. Para vocês jovens é mais difícil, mas creiam, porque eu ouvi homens de Deus pregando, eu vi pastor Edequim pregando, eu vi pastores trazendo testemunho de coisas tremendas que eu fiquei meio que duvidando, mas eu falei, se ele está falando, eu tenho que crer, mas será que é assim mesmo? Mas chega um momento que Deus põe na minha vida aquilo para me viver como experiência. E a gente vê a mão poderosa do Senhor, extraordinária, operando em favor da minha vida. E ele fala assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E aqui ele não está falando das pessoas do mundo, não. Ele está falando que a iniquidade vai ser multiplicada lá fora, na terra, entre os homens. E nós como igreja temos visto aí os poderes dos homens se levantarem contra a igreja, contra os escolhidos, contra os servos, contra a palavra, contra a família, contra a dignidade, contra o respeito. E às vezes, amados, nós ficamos pensando, por que isso tudo está acontecendo? Será que Deus não está vendo isso tudo acontecer? Será que Ele perdeu o controle das coisas? Tudo que acontece, amados, é permissão de Deus. Tudo que acontece não é obra do acaso. No livro de Daniel, Deus chama Daniel e ele vai orar a respeito de um assunto. E Deus fica ali preocupado em avisar o povo, preocupado em trazer essa mensagem para o povo de Deus. E ele então vem lá em Daniel, no capítulo 9, né, de Daniel, e ele vem e fala ao povo, capítulo 9 de Daniel,
versículo 24. Daniel, capítulo 9, 24. Ele fala assim, 70 semanas estarão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, não extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos, Jesus. Sabe e entende, desde a saída, deu ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até que o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nós estamos vivendo esses tempos angustiosos. Jesus veio para tirar as tranqueiras, para restaurar as ruas. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo, o príncipe que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação até o fim. E haverá guerra. Estão determinadas assolações. Temos visto guerras, depois que Jesus já não é mais o Messias, agora ele é o Cristo. Messias é aquele que haveria de vir, ele já veio. Ele era o esperado por aquela mulher samaritana. Quando vier o Messias já veio. Mas ele não permaneceu, ele fez a sua obra, ele evangelizou a muitos, ele trouxe a unção de Deus sobre a vida dos homens, o Espírito Santo, e ele foi retirado. E aí, de tempo em tempo está determinado guerras e assolações. E nós temos vivido isso. Nós temos visto isso. Para que isso seja por sinal na minha e na sua vida, que os tempos estão breves, que os tempos estão se acabando, que Jesus está prestes a chegar para resgatar e levar a sua igreja. E ele continua dizendo no 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e que está determinada, será derramado sobre o assolador. O assolador aqui é a figura de Satanás, é a figura do inimigo do povo de Deus, é a figura do inimigo da igreja hoje. Nós pouco sabemos a respeito dos governos que têm se levantado contra as nossas vidas. O Brasil é conhecido como um celeiro, não só para alimentar os homens, o mundo, através do agronegócio, através do plantio, mas também através das missões, através da palavra de Deus. Muitas vezes os europeus vieram aqui evangelizar. Temos história de alemães que vieram trazer a palavra, italiano, portugueses, homens de Deus que foram levantados para trazer no Brasil, assim como muitos americanos vieram aqui. Hoje na Europa, quando vai um pastor lá, que é convidado por uma igreja para pregar, e as pessoas sabendo daquela ministração, é comunicado, e ele às vezes nem volta, ele fica por lá porque tem muita gente precisando e querendo ouvir a palavra. Já não se prega mais como se prega aqui no Brasil. E nos Estados Unidos não é diferente. Hoje os Estados Unidos pedem socorro a nós, que nós enviamos missionários, que nós enviamos homens de Deus para levar a palavra de Deus naquele lugar. Temos testemunho de igrejas, Assembleias de Deus, que têm feito um trabalho lá. Eu falo da igreja, viu, irmão? Não das igrejas que aparecem oportunamente para saquear o povo, para fazer grandes fortunas, para fazer grandes impérios. Eu falo da igreja do Senhor, que está comprometida com a palavra de Deus, que está comprometida com o poder de Deus, que está comprometida com o Espírito Santo de Deus. E Deus tem movido os nossos corações nesses últimos dias. Como está a igreja do Senhor hoje? Como está a minha vida? Como está a sua vida? Se Jesus vier daqui meia hora, como Ele vai nos encontrar? Não na aparência do físico, não na aparência, sabe, no exterior, mas lá dentro dos nossos corações. Como está
Como está o nosso comprometimento com a obra de Deus? Porque afinal de contas eu me chamo e me denomino servo do Deus Altíssimo. Se eu sou servo dele, ele é o meu Senhor. Se ele é o meu Senhor, ele me deu ordens. E se eu sou um bom servo, eu tenho que cumprir as ordens. E olha que ainda a palavra de Deus fala que se eu for um servo cumpridor, se eu for um servo fiel, se eu for um servo que faz aquilo que ele manda, ainda assim eu sou um mau servo, eu sou um péssimo servo, porque estou fazendo aquilo que ele mandou. Mas Deus espera de nós alguma coisa maior. Hebreus fala a respeito disso, se eu não me engano no capítulo 6, ele fala assim: de vós amados, amados do Senhor, servos do Deus Altíssimo, aquele que ele abraçou, ele fala de vós amados, de vocês amados, espera-se coisas maiores, coisas que acompanham a salvação. Hebreus capítulo 9, 6, 6, 9, capítulo 6, 9, é isso, Diogo? Fale, Diogo. Mas vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Assim, ainda que assim falamos, ainda que assim cobramos, assim, ainda que falamos isso para lembrar vocês. Então eu faço essa pergunta para mim: será que Deus me salvou? Deus me restaurou? Deus me moeu? Ele moveu os céus e a terra em favor da minha casa, em favor da minha vida, só para isso? Será que Ele não está esperando algo mais? Será que Ele não está esperando que eu ame mais? Que eu perdoe mais? Que eu me dedique mais à sua obra? E aí, quando a gente fala de obra, a gente imagina que é os 2 cultos que nós temos aqui durante a semana, que nem sempre a gente consegue trazer 100% da igreja. É que as pessoas estão compromissadas com as coisas lá fora, com o trabalho, com a faculdade, com a família, com os amigos, com o futebol, com o corpo. Estou cansado. Eu trabalhei muito hoje. Há 3 meses eu estava chorando porque eu não tinha emprego. A igreja levantou um clamor e Deus abriu uma porta. No outro dia eu estava empregado. Hoje eu não vou no compromisso com o povo de Deus, diante de Deus, na reunião e na convocação do Senhor, porque eu estou cansado, eu trabalhei muito. Será que é isso que Deus espera de mim e de vocês, amados? Talvez você possa falar: pastor, mas o senhor, pastor Diogo, vocês são pastores, vocês têm que estar aqui. Eu sei disso. Jesus falou que um dia nós seríamos cobrados por isso. E isso é o mínimo que a gente faz. A gente faz o mínimo, porque Deus espera de nós algo maior. Deus quer ver o nosso vizinho convertido, da frente, de trás, do lado, de cima. Se mora em apartamento de cima, se mora em apartamento de baixo também. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. As pessoas têm que olhar para mim e para a sua vida e sentir sede de conhecer a palavra. Eu queria estar perto do Domingos, eu queria estar perto do Rui, eu queria estar junto com o Dirceu, eu queria estar junto da Graça e do irmão Geraldo, porque eles tinham uma palavra. O irmão João, eu queria estar junto deles, porque eu queria ouvir a palavra do Senhor. Eu precisava ouvir essa palavra que estava transformando a minha vida, que me arrancou do mundo, que eu reneguei a tudo, aos amigos, aos parentes que não eram crentes. Eu queria estar com a igreja do Senhor, eu queria estar com o povo de Deus, eu queria estar na escola bíblica, eu queria levar meus filhos para a presença do Senhor. Eu chorava por eles para que Deus fizesse a obra que Ele começou a fazer em mim, que os meus filhos não se perdessem, para que o propósito de Deus fosse cumprido em nós. Eu reneguei a tudo. Eu reneguei aos parentes, aos amigos. Eu trabalhava e eu ia para a igreja. Eu trabalhava e eu ia para casa. Eu saía de casa e nós estávamos na presença do Senhor. Nós estávamos lá falando do amor de Deus para os nossos vizinhos, que foram alcançados, que foram transformados. O que será que Deus quer de mim? O que será que Deus espera de mim? Jesus fala no capítulo 23 aqui de Mateus, versículo 34, ele fala que nos envia: eis que vos envio profetas,
E às vezes os profetas nos trouxeram a palavra e nós demos de largo, não demos bola. Amados, quando a gente toma uma decisão diante de Deus, Deus fala que Ele não tem prazer naquele que toma uma decisão. Deus não pediu para ninguém tomar essa decisão. Deus não pediu para que ninguém fizesse isso. Eu gosto muito de um texto de Deuteronômio, que ele fala assim: hoje eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que é que você quer escolher? Capítulo 30, Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. Não sei se é o último dia que nós vamos pregar. Não sei se é o último dia que você vai ouvir essa palavra. Eu não sei se ao sair daqui Deus vai te recolher. Mas, amados, nós precisamos estar compromissados com o reino de Deus. Capítulo 30 do livro de Deuteronômio, versículo 15. Eu amo esse texto, eu choro de alegria por esse texto. Ele diz assim no versículo 15: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os juízos, para que vivas e te multiplique. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passares a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, fores seduzido para te inclinares a outros deuses e a os servires, então eu te denuncio. Imagina Deus te denunciando. Deus falando assim: é aquele ali, ó. É aquele ali mesmo. Eu vi, é ele. Ele está te denunciando dos seus feitos. Ele fala: eu te denuncio hoje, que certamente perecerá. Não prolongará os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. O céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, você e a sua família, você e os seus filhos. Ah, eu não tenho filhos, eu nem sou casado. Um dia você vai ser. Um dia você vai ter seus filhos. Um dia você vai precisar dessa palavra se cumprir na sua vida. Muitos estão desanimados. Muitos dentro da igreja estão desanimados. As pessoas do mundo estão cegas. Elas nem veem. Talvez a gente pegue esse texto e fale assim: ah não, mas aqui ele está falando para o povo judeu. Quem era o povo judeu? O povo de Deus. Quem é o povo de Deus hoje? Nós e os judeus que aceitaram a Cristo. E mesmo aqueles que não aceitaram a Cristo continuam sendo o povo de Deus. A escolha dele, Paulo fala que é sem arrependimento. Ah, mas eles não aceitaram a Jesus. Eu canso de falar aqui, graças a Deus, os judeus não aceitaram a Cristo. Porque Deus precisava dessa renúncia para alcançar eu e vocês. Deus sabe o que está fazendo. Tudo está no seu controle. E ele então fala: como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? Quando você fez o propósito de servir a Deus, talvez a ministração naquele dia te comoveu, talvez o apelo te comoveu, mas teve dias que você entrou na porta, no santuário do Senhor, e você chorou, e você se derramou aos pés do Senhor, talvez lá no seu quarto, e você prometeu: Deus, eu juro, eu prometo que a partir de hoje, Eclesiastes capítulo 5 fala assim: quando entrares na casa do Senhor, não se apresse com os teus lábios. Não tenha pressa em falar com o Senhor.
Ele fala, primeiro, esteja pronto a ouvir. Ouça. E depois fale. Mas se falar, presta atenção no que você está falando, no que você está prometendo. Porque Deus não se agrada de voto de tolo. Aí ele explica. Aquele que vota e não paga. Se votares alguma coisa, se prometeres alguma coisa diante do Senhor, que irias fazer, que iria ser assim, corre em cumpri-lo. Porque Deus não se agrada de tolo. Imagina Deus olhar para mim lá de cima e fazer assim. Ele nem pediu nada para você, foi você que prometeu. Mas a gente promete quando? Quando a gente está por baixo, quando a gente está sofrendo, quando a gente está angustiado, quando a gente está desesperado. Aí a gente chora, a gente se derrama. E Ele, pela misericórdia, por amor à sua palavra, por amor muitas vezes daquelas mães que intercedem por nós, pelos pais, pelos amigos que levantaram um clamor por nós, Ele vai lá e age. Eu sou um testemunho vivo. Eu não conhecia Jesus. Eu não sabia qual era a diferença. Palavra e Bíblia, Espírito Santo, nem sabia o que era isso. Eu tinha minha religião. Meu Cristo estava ali na cruz, paradinho ali. Tadinho, todo ensanguentado, vencido, destruído. Ele morreu por mim. Eu acreditava. Mas esse não era o Cristo que Ele queria se fazer conhecer por mim. E a igreja, naquele dia, intercedeu pela vida do meu filho. Tinham acabado de chegar de um piquenique. E a minha irmã ligou para toda a igreja, os irmãos se levantaram e já avisaram, olha, nós estamos clamando pela vida desse menino, como é o nome dele mesmo? Diogo. Nem a igreja conhecia ele. Nem a igreja conhecia ele, muito menos eu e a Diogo. Mas conhecia a minha irmã. Conhecia a história da minha casa. Tinha umas promessas de Deus há 30 anos lá na vida do meu avô, a respeito da minha vida, que eu nem sonhava. E a igreja orou, e Deus estendeu a mão, e fez um milagre. Um milagre transformador. Eu não votei nada, eu não pedi nada, eu nem merecia. Mas o Senhor, por amor à igreja, agiu. Está lá em Jó capítulo 21, 22 em diante. E no final ele fala assim, ó, e você vai levantar a sua mão. E você vai pedir por alguém ou por algo. Você vai falar com Deus, Deus vai te ouvir. Você vai falar com Deus e Deus vai te ouvir. E Ele vai pagar o seu voto. Você prometeu, Ele vai te ajudar a cumprir. Ele vai te capacitar a cumprir. E você vai levantar a sua mão e você vai interceder e Deus vai salvar aquela vida. E Deus vai abençoar aquela vida. Ele nem merece, mas por amor a ti, que é conhecido de Deus, Deus vai abençoar. Eu fui abençoado nesse texto. A igreja clamou por mim, pelo meu filho, e Deus agiu. E nem eu conhecia o Senhor, mas o Senhor já me conhecia. A profecia é que Ele viria sobre mim, Ele faria uma obra tremenda. E eu nem compreendia o que Ele estava falando, eu simplesmente concordava com o que minha irmã falava. Eu pergunto para vocês, como está as nossas vidas? Eu vejo as pessoas aceitando o Evangelho e vindo com vontade, chorando, se entregando. 2 meses depois, nem sei onde foi parar. E muitas vezes a gente liga, a gente tenta ir atrás e ele dá a impressão que eles nem querem nos receber. E às vezes quando vem é um evangelho social, vem de vez em quando. Vem de vez em quando. Vivendo a vida em Cristo de qualquer maneira. O texto de Daniel mostra como Deus quer as nossas vidas. Sem compromisso, sem comprometimento. Aqueles que ainda vêm e querem alguma coisa com Deus, não querem compromisso nenhum com a igreja. Querem ser de Cristo. Querem conhecer e ser conhecido de Deus.
mas sem compromisso nenhum. Nem com Cristo, nem com a igreja, nem com os irmãos, nem com o ministério que Deus levantou. Todos aqui temos ministério, todos. Não pense que é privilégio dos pastores, dos profetas, dos diáconos, dos presbíteros, dos mestres. Não. Todos nós temos compromisso. Sou esposa de um homem de Deus, tenho um compromisso com Deus. Tenho um compromisso com aquele homem. Sou filho de um servo de Deus, eu tenho um compromisso com o reino dos céus. Não pedi para ser profeta, Deus me deu esse dom. Eu tenho que buscar os melhores dons. E foi dito hoje pelo pastor Domingos, o maior deles é o amor. Será que eu estou amando o meu irmão? O meu irmão de sangue? Será que eu estou amando os meus pais? Será que eu estou amando a Deus? Jesus falou assim, que aquele que ama Ele, guarda a sua palavra. Aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Os judeus que amam a Deus, guardam a sua lei até hoje, vivem pela lei. E nós, da igreja do Senhor, até quando vamos nos acomodar com a nossa situação? Até quando nós vamos ficar esperando que amanhã vá acontecer algo? Será que vai haver tempo? Ah, mas eu sou jovem ainda, eu tenho muito. Deus há de fazer muitas coisas. Muito tempo ainda há para acontecer. Eu não sei se todos sabem, mas aproximadamente há 2 anos, 2 anos e meio, o Diego começou a infartar. Num domingo ou numa segunda. Pregou aqui. Segunda estava doendo o peito. Terça ele achou que já era demais, foi até um médico. O médico preceitou. Então deve ser a dor da pancada do jogo de domingo. Continuou doendo. Terça, quarta. Na quinta-feira eu saí com ele, ele reclamou da dor. Eu falei, peraí, mas você já não foi no médico? Foi. Você está tomando remédio? Estou. E não passou. Eu falei, será que é dor mesmo de musculatura, de pancada, de agressão lá no futebol? Será que não é um infarto? Falei isso para ele, ele riu, falou, imagina, 1h da tarde. Às 5h eu não conseguia mais falar com ele. Às 6h a Jéssica conseguiu me atender. Ele estava no hospital, infartando. 33 anos, 32 talvez, naqueles dias. Será que é só com os velhos que acontece infarto? O mundo está corroendo a gente de tal maneira que as pessoas estão infartando com 20 anos de idade. Não pensa que vai ter muito tempo. Se Jesus não vier, e está tão claro aos 4 cantos da terra que Jesus está chegando, porque as profecias todas estão se cumprindo. O que nós estamos esperando? Para quando o Senhor chegar aqui, talvez a igreja esteja aqui, mas o povo esteja lá no churrasco, na festa, com a família. Família que às vezes senta e fica zombando de nós, porque somos servos de Deus. A verdadeira família é aqueles que proclamam a mesma fé que eu. Eu amo meus pais, eu amo meus irmãos, e eu tenho irmãos que servem ao Senhor, mas eu não perco tempo com a minha família. A minha família é a minha esposa e os meus filhos, que hoje têm as suas próprias famílias. O meu comprometimento é com os meus netos, de passar aquilo que eu aprendi do Senhor para eles, com a ajuda dos pais deles, que também têm as suas próprias experiências, que nós possamos ensinar os nossos filhos a viver uma vida decente diante de Deus. Eu não estou nem falando de viver uma vida decente para Deus, diante de Deus. Porque aquele general de Atos, Apolo? Não. Cornélio, ele não era crente. Ele não conhecia o Senhor. Mas ele tinha um carinho, um amor pelas pessoas. E ele abençoava as vidas. Ele dava esmola. Ele ajudava os pobres. E um dia ele, falando com Deus, ou tentando falar com Deus, sem conhecer a Deus, Deus se revela ao apóstolo Pedro,
trazendo aquela visão do lençol, que muitos já viram no texto, e ele se assustando, Deus, antes que ele fosse à casa de Cornélio, falou assim: olha, não queira você maldizer aquilo que eu abençoei. Não queira você julgar aquilo que eu já julguei. Daqui a pouco vai vir um soldado aqui te procurar. E você vai ir na casa de um homem que não é crente. Mas os meus ouvidos têm ouvido as suas orações. As esmolas que ele tem dado aos pobres têm chegado à minha presença. Olha, a esmola que aquele homem dava, a caridade que ele fazia ao seu próximo, chegava diante de Deus. E Pedro então foi lá e pregou a Jesus Cristo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Até Pedro se assustou. Mas o Senhor não faz acepção de pessoa? Eles nem são judeus. Eles são gentios. Esse homem é do exército romano. E Deus está derramando o Espírito Santo sobre ele, sobre a casa dele. E Pedro saiu dali com outra visão. Nós estamos gerando uma geração de pessoas sem respeito, sem direção, sem humildade, sem simplicidade, sem insensibilidade, cegos. Pessoas que são arrogantes. Simplicidade não é se vestir bem ou colocar uma roupa toda furada, um sapato simples, alguma coisa gasta para se mostrar simples. Isso não é simplicidade. Ver uma pessoa assim com uma roupazinha simples, ele é simples. Simplicidade é você ter no coração a certeza que aquela pessoa ali é maior que você. Que aquela pessoa ali é mais importante que você, independente da roupa que você usa. Você pode estar com o terno mais caro desse país e ser o homem mais simples, amando aquelas vidas, reconhecendo que aquelas vidas são melhores que você, que precisam da sua ajuda. Nós precisamos de evangelizar. Nós precisamos de anunciar boas novas. O evangelho, irmãos, é renúncia. É viver uma vida inteira comprometida com o reino de Deus. A palavra de Deus, o compromisso com a palavra de Deus, o compromisso com a salvação, porque Deus nos salvou. No dia que eu aceitei a Cristo, no dia que eu me derramei naquela cama, chorando aos pés do meu filho, vendo o milagre que Deus fez. Naquele momento eu saí dali com meu coração cheio da presença de Deus. Se eu morresse naquele dia, na 23 de maio, viu, Raquel? Raquel trabalha ali perto, né? O hospital que ele estava era ali na Vergueiro, na Liberdade. Se eu saísse dali e morresse na estrada, antes de chegar na minha casa, eu ia direto para a glória. Eu estava limpo. Eu acabei de crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele pôde salvar o meu filho, que Ele fez um milagre. Nas lágrimas dele eu vi a sinceridade de um menino, de uma criança de 5 anos, que foi lá do outro lado e viu a morte de perto. Mas o Senhor o resgatou, o Senhor o trouxe de volta, porque Ele tinha um propósito na vida dele, porque Ele tinha um propósito na vida da Jéssica, na vida das crianças, na minha vida, na vida da Dil, na vida dos irmãos dele, na vida dessa igreja. Eu creio que naquele dia, quando Deus restaurou a vida dele, Ele pensava em vocês aqui hoje. O amor de Deus é infinito. E o que nós estamos fazendo com esse amor, com esse abraço, com essa entrega de Deus por nós? Precisamos rever as nossas vidas. Precisamos aproveitar esse restinho de ano. Senhor, eu preciso me consertar. Eu falo de mim mesmo. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Amém? Ficar em pé, amados.